apresentação de vocês ela é muito interessante, porque todos falam de redes. Não é, eu sou de uma cooperativa, eu sou do empreendimento. E quando você fala em redes na economia solidária, você já está falando de um estágio de organização bem mais avançado, que foi uma luta intensa, né, em termos de pensar a economia solidária não como cooperativas ou qualquer tipo de empreendimento, como foi estabelecido na nomenclatura, que fica de forma isolada, mas você tentar se articular nas redes, né? Cadeias produtivas, enfim, o que mostra a economia solidária, a sobrevivência dela depende muito disso, ela está articulada nisso que nós chamamos de redes. E no governo Lula, nós começamos um primeiro projeto de redes como política pública, né? Porque aí é uma dialética interessante, que é importante quando você tem governo democrático, é importante para a economia solidária, porque aí você pode ter a política pública, que não significa institucionalizar a economia solidária, porque o movimento da economia solidária, ele segue o seu rumo, apenas ele passa a ter mais recursos, né? Recursos financeiros, capital, dinheiro, recursos estratégicos, logística, e recursos pedagógicos e educativos também. O governo, na verdade, deve servir para isso, né? O movimento, a partir das experiências dos movimentos, você cria as políticas públicas para o movimento poder se apropriar desse conjunto de recursos e dar saltos de qualidade. Por exemplo, em 2004, 2005, nós fizemos o primeiro projeto de política pública a partir das Senais de redes, construção de redes solidárias. Nós tínhamos 9 redes. Uma delas era o Paulo Palhano, que representava a rede Abelha. Ela veio, foi todo um trabalho, eram 9 redes que estavam tentando se construir, e o que permitiu a rede Abelha ela se ubicar, digamos assim, em outros estados do Brasil. Então, a política pública ela serve nesse sentido, do movimento se expandir, e não ele ficar numa dependência grande do recurso da política pública. E também, em termos de governo, é você pensar um campo de educação. É importante, na política pública da economia solidária, você ter as estruturas de educação, de formação política, formação no campo das finanças, etc. E daí foi que, na época do governo Lula, surgiu o que a gente chamou dos Centros de Formação de Economia Solidária, articulado em redes. E não era um centro em Brasília, mas ele se disseminava em região. Cada região você tinha um centro que era responsável do processo educativo enquanto política pública, né? Porque aí o movimento tem sua própria prática, sua própria experiência pedagógica e educativa, mas essas coisas faziam assim uma troca de saberes, né? Enfim. Mas já redes nós já falamos disso, 2004 e 2005. E no Brasil a economia solidária e as políticas públicas, elas são muito descontínuas. Para falar dessa história das redes, por exemplo, 2004, 2005, fizemos um aditivo, mais um ano de trabalho, que era realizar oficinas e seminários com as pessoas que participavam das redes. Claro, e também tinha o investimento, cada rede recebia um determinado recurso para poder, digamos, investir na sua própria experiência, e fazíamos também seminários de intercâmbio. Então, você juntar presencial, não assim online, na época, né? E fazer seminários, os intercâmbios, onde as pessoas das redes de um estado, de uma região, iam para fazer visitas e também encontros para debater alguns temas. Isso foi muito importante naquela época, e nós não conseguimos dar sequência. Foi 2004, 2005, só em 2014 é que nós voltamos a retomar essa política de construção de redes solidárias, porque aí nós percebemos que a economia solidária cresceu muito do ponto de vista da quantidade, muitos empreendimentos, muitas experiências pelo Brasil afora,
mas não tanto do ponto de vista da qualidade, que significava ela estava fragmentada, não é? Os empreendimentos, mesmo quando se chamava alguns de rede, mas tinha uma fragmentação desarticulada, e a política pública que se expressou no projeto de construção de redes solidárias retomava aquela de 2004, 2005, mas o patamar era muito mais amplo, né? Já eram 23 entidades que iriam fomentar, digamos assim, a construção dessas redes. Então, várias que vocês falaram, o Chique Chique e tantas outras, fizeram parte desse projeto. Então, a ideia seria exatamente de criar um campo de várias redes da economia solidária no Brasil, e que isso ia crescendo, aumentando, ia buscar também uma forma de representação. Nós já tínhamos a economia solidária, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que é quem dialogava, em termos das políticas públicas, com a Senai como governo, e o Fórum como uma expressão maior do movimento, né, de economia solidária, e entre eles algo além do governo, Conselho Nacional da Economia Solidária, um órgão de Estado, digamos assim, que foi também uma conquista, né? E o outro era a premência do movimento, das necessidades, também não permitiu que se houvesse uma teorização maior. Você falar muito isso, nós crescemos muito em quantidade, tem muito debate, tem muito documento, mas nós ainda precisamos aprofundar mais o que é economia solidária, o que é autogestão, sustentabilidade, territorialidade. Quer dizer, o universo da economia solidária, o universo temático, ele é muito complexo, ele é um universo temático muito grande. E aí as universidades que já entraram aí, já no final da década de 90, que passa a ter as universidades com os cursos de extensão e principalmente com as incubadoras, né? Então, nós já temos mais de 20 anos de trabalho dessas incubadoras, que a importância que elas têm, do ponto de vista da educação, é que formou, no mínimo, uma geração de educadores, militantes e agentes de economia solidária no Brasil, no momento em que os outros movimentos, como a CUT, o MST é uma exceção, sempre manteve um trabalho permanente de formação, mas outros setores, a questão da educação política, da formação, ficou um pouco no plano secundário, inclusive a área das igrejas, a Igreja Católica, e por diversas razões, o Partido dos Trabalhadores. Então, houve um déficit, né, nesse momento, nesse período, em termos de educação. Vejam só, nós estamos numa situação chamada de pandemia, que ela, digamos assim, ela fez à sua maneira uma sistematização do mundo do capitalismo e desvelou todas as mazelas estruturais do modo de vida que nós temos no capitalismo. Porque, se vocês prestam atenção, o mundo hoje, quando você olha as cidades com menos poluição, menos automóveis, os animais voltando para as florestas, a questão dos mares também, aparecendo a água limpa, digamos assim, a necessidade de que você precisa se alimentar de uma forma sadia, e quem produz a alimentação sadia não é o agronegócio, é a agroecologia, é a agricultura familiar, a necessidade da solidariedade entre as pessoas, e quem está produzindo isso são os próprios movimentos sociais, né? Outro, ela faz decreta uma greve geral, porque as pessoas não podem trabalhar, tem que ficar em casa, e aí a área patronal enlouquece, porque se apega na questão da economia, é preciso voltar a trabalhar, é preciso produzir, mas mostra para as pessoas, digamos assim, se elas tomam ou não consciência disso, é um outro ponto, de que se você não tem os trabalhadores, você não tem produção para as fábricas, para o campo, né? Que essa era uma velha ideia já da autogestão, de que o mundo do trabalho, os seus personagens, os trabalhadores e as trabalhadoras, eles não necessitam do capital.
trabalho pode viver de forma associada, cooperativada, sem ter a presença do capital e os patrões, né? E o contrário não. O capital, ele depende fundamentalmente da presença dos trabalhadores, da mão de obra, por mais que ele desenvolva tecnologias mais sofisticadas, robotização, automação, mas tem sempre uma parcela grande de trabalhadores vendendo a sua força de trabalho e daí sendo extraída a mais-valia. Então, a pandemia, de um ponto de vista de princípio e teórico, é para dizer mais ou menos assim, o mundo que vem pela frente, como falou aquele cineasta negro norte-americano, Spike Lee, o nome assim, ele diz a humanidade tinha que parar, botar o dedo no botão e parar a maneira como nós estamos vivendo. É preciso você repensar tudo. Então, os momentos de crise são momentos onde se produz conhecimento, onde a gente toma consciência das coisas que estão acontecendo. Então, nós já tínhamos, em 18 e 19, uma série de experiências pelo mundo afora de construção de economias não mercantis, quer dizer, economias que não estão baseadas na força de trabalho que se transforma em mercadoria e que recebe um salário e que as mercadorias são trocadas por moeda, digamos assim, a tal da teoria do valor de troca, né? Então, diversas experiências estavam sendo desenvolvidas devido ao fato de que o mundo, nós temos uma crise de processo civilizatório, não é só uma crise econômica que se acelerou do ponto de vista histórico com essa relação do processo de acumulação de capital em relação à natureza, a destruição, digamos assim, dos bens naturais, os bens comuns. Então, hoje você tem toda uma discussão e lutas em torno do ar, e em torno da água, e de bens que nós chamamos de bens comuns e que estão muito situados nas comunidades tradicionais, nos países que antes a gente chamava do terceiro mundo. Então, houve uma depredação imensa com mineradoras a céu aberto e outras formas também de trabalho, né, conduzidas pelo capital, desencadeia uma crise ecológica que já vinha há muito tempo, mas ela atingiu uma quantidade que se tornou qualidade nesse momento dessa simbiose que foi feita de seres humanos com os animais. E não foi a primeira pandemia, mas essa se perdeu, digamos assim, o controle e criou essa situação que a humanidade está vivendo. Mas já em 18, 19, nós tínhamos diversas experiências de uma consciência global que estava surgindo e que dizia outro mundo é possível. Por exemplo, assim, eu vou dar só alguns exemplos de economia do São Francisco e Santa Clara. Estava com muitos debates, um tipo de economia não mercantil, a maneira como eles vivem em comunidades, em territórios, onde tinha propriedade comum, onde você não tinha o Estado e tal, e você tem uma experiência, eu poderia dizer, autogestionária e também economia solidária. A gente vai voltar a esses temas. E o Papa Francisco, com uma sensibilidade muito grande, ele chamou grandes encontros, né? Um grande encontro, principalmente com a juventude, né? Quem tem o futuro nas mãos, esse encontro para discutir outras economias não mercantis, economias não capitalistas. Isso vindo da parte do Papa, não do Vaticano, isso tem uma força, uma dimensão enorme no meio da juventude, né? Porque aí começa a dizer, bom, outra economia é possível, a economia do bem viver, uma economia não mercantil, uma economia não capitalista. Então, isso aí tinha tomado uma força muito grande. Foram feitos encontros em diversos continentes, e está previsto esse ano um grande encontro em Assis, né, na Itália, e dali já surgiram propostas, né, eu já tinha toda a encíclica papal sobre de respeito à ecologia, que o Boff participou. Então, ali você já tinha um possível, como dizia o Paulo Freire, um inédito, ainda não real, inédito, viável, que não existe, mas que tem possibilidade de existir. A economia solidária é basicamente isso, trabalhar
com as possibilidades. O mundo real não é só a realidade do capital, a realidade econômica, mas ele traz dentro de si possibilidades. O real é a realidade, mas as possibilidades, e nós trabalhamos as possibilidades. Então, ali já tinha um exemplo imenso. Nós tivemos também outra iniciativa de rede mundial, de rede continental, que era da economia das transformações. Né? Alguns encontros foram realizados e também houve agora há pouco, em junho, em Barcelona, um encontro, teve que ser online, né? Porque as pessoas não tinham condições de ir devido à pandemia, com diversas oficinas, com diversos temas, onde estava sentado em economia das transformações. O ponto comum com a do Chico é economia não mercantil, economia não capitalista, e também ela tem como princípio e como orientação fundamental a questão da autogestão, os princípios da autogestão, da economia solidária, a forma de propriedade, o trabalho, o bem viver. Então, aí você já tinha uma outra rede que estava desenvolvendo essas atividades e construindo muito conhecimento, muita teoria, muita articulação pelo mundo afora. Outra que nós tivemos, e a cada 2 anos faz um encontro internacional, é uma rede mundial, chama Economia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Ela articula diversas experiências de economia solidária, de autogestão, empresas recuperadas, cooperativas, praticamente a América Latina toda faz parte, e países de outros continentes também. Em dezembro do ano passado, nós fizemos o 7º encontro dessa rede internacional, onde estava toda a América Latina, exceto a Bolívia, porque tinha passado por um golpe, as pessoas não conseguiram sair para vir até São Paulo participar na escola do MST, a Florestan Fernando. E ali tem uma produção, uma troca de conhecimento, de experiência simplesmente fabulosa. E documentos que vão sair. Então, o que não nos falta para pensar uma economia, outra economia, uma economia não capitalista, são documentos, digamos assim, né? Muita produção feita de forma coletiva, participativa e em nível internacional. Outra rede que surgiu há anos atrás é uma que se chama de um currículo universal. É uma rede internacional onde se dedica exatamente a pensar qual é o currículo da economia popular e solidária. E aí se encadeia no mundo inteiro produção de conhecimento, articulações. Então, o que eu quero dizer é que a gente está caminhando, não sendo a pandemia, a gente está caminhando para, possivelmente, no próximo ano, termos uma nova versão do Fórum Social Mundial. Né? Porque essas experiências internacionais continentais, elas estavam se dando em separado. O Fórum Social Mundial foi aqui em Porto Alegre, em 2001. Foi lá que nós nos descobrimos, nós da economia solidária, nos descobrimos como uma força internacional, porque lá estavam experiências as mais diversas do mundo inteiro, e a gente não tinha consciência disso. Então, a consciência que se tomou não foi a partir das experiências que estavam em curso no Brasil, foi algo que veio na participação de diversos países no Fórum Social Mundial, e em 2002, acho que foi o segundo, a economia solidária já tinha lá dentro uma conferência internacional sobre a economia solidária. As pessoas que vieram, as experiências de muitos países, redes começaram a se articular, surgiu uma rede de gestores na área das políticas públicas dos governos democráticos, a partir da experiência do Olive Dutra. Então surgiu lá uma rede de gestores que foi antes da criação da Senai, né? E isso tomou um impulso muito grande no sentido de quando o Lula foi eleito presidente, então agilizou muito para o bem e para o mal, assim, porque nós não tínhamos fórum brasileiro, nós tínhamos um grupo de trabalho da economia solidária que eram algumas pessoas de algumas entidades de base, a Caritas e a FASE Nacional, no fundo, eram pessoas que acompanhavam as experiências. Quando se cria a Senai, então você tem a primeira
conferência nacional, a primeira plenária, a plenária foi um pouco antes, mas, enfim, houve uma pressa enorme de que a gente precisava se articular mais, precisava ter uma representação, que seria o fórum, como é que esse fórum iria para os municípios, para os estados, era preciso ter uma lei, enfim, a gente precisava ter um programa, uma proposta. Isso é um salto de qualidade imenso, né? Imenso e que não vai se perder, apesar depois das dificuldades de você implementar essas estruturas, implementar tudo isso, né? E depois veio também a questão da educação, a questão do fomento, e ali, então, nós tivemos uma efervescência da economia popular e solidária no Brasil, que antes nós tínhamos as experiências que estavam por aí, mas desarticuladas, fragmentadas, e algumas prefeituras do campo democrático popular que tinham um programa de trabalho e renda, é assim que se chamava. Trabalho e Renda, Porto Alegre, várias prefeituras, principalmente aquelas que o PT teve à frente. Então, você já tinha um acúmulo aí nas políticas públicas e a chegada da Senai serviu para juntar tudo isso, transformar num campo de políticas públicas e do movimento, com o surgimento e a criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, aí você tem uma expansão enorme da economia solidária e que se articula também internacionalmente, se cria uma rede internacional, Brasil com outros países. Enfim, foi um período de 8 anos do Lula, mais tantos anos da Dilma e com muitas dificuldades, muitas contradições, né? Eu fiz assim uma introdução já jogando a coisa lá em cima, mas se a gente desse autogestão e economia solidária ao nosso tempo, é a mesma coisa, eu diria que há conexões, digamos assim, que a gente pode dizer, é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não é a mesma coisa. Então nós temos companheiros que dizem assim, a economia solidária é uma coisa, a autogestão é outra coisa. E nós vamos ver que há momentos em que você tem dizendo é a mesma coisa, e outros que nós dizemos não é a mesma coisa. Agora, em que pontos? Por exemplo, em termos de princípio, a autogestão, em termos de princípios, ela tem uma amplitude maior, digamos assim, que a autogestão ela surge de lutas históricas dos trabalhadores pensando numa transformação radical da sociedade. Quer dizer, de qualquer forma, a autogestão, na sua radicalidade, ela está ligada à palavra socialismo. Você pensar outro tipo de sociedade, outro tipo de economia, a questão da cultura, ela diz respeito ao conjunto da sociedade. Se você pega aquele Mesaros, aquele teórico húngaro, quando ele fala do que é uma sociedade, ele fala do trabalho, ele fala do capital e o Estado. A economia, a autogestão, quando surge nessas lutas radicais, ela tenta fazer uma mudança desse conjunto do metabolismo social, digamos assim, essa expressão que ele usa. Do ponto de vista da história também, você vai se remeter a experiências que são seculares, digamos assim, tá? A economia solidária, a questão do cooperativismo, uma coisa do final do século XIX, de Rochdale. Mas quando você se debruça sobre as formas de propriedade e as formas de sociedade na história, modos de produção não capitalistas, então ali você vai encontrar elementos que são elementos assim de princípio da autogestão e também da economia solidária, que é a questão da propriedade comum, seja da terra, a relação com a natureza, porque os processos de trabalho, a relação com a natureza, a produção na agricultura, primeiro estava com as mulheres, né? Eram sociedades não patriarcais, depois isso vai mudando e se acirra muito quando vem o capitalismo, com a indústria, e com isso as mulheres já antes tinham perdido o papel que tinha na produção
na sociedade, seja da agricultura, seja das ervas. Então, o processo de industrialização vai fazer o quê? Vai fazer a produção em quantidade para você ter cada vez mais mercadorias, desenvolver o mercado no sentido de troca, em termos de valores de troca, né? Quando o mercado não é do capitalismo, antes ele existia nessa sociedade como mais de valor de uso, de trocas diretas, outra relação com a natureza, até os deuses não existiam, né? Os deuses são criação da sociedade patriarcal, o que implica também, quando a gente fala de autogestão, economia popular e solidária, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de democracia, não é algo que você pode, como alguns fazem, resumir a questão da produção econômica no campo e na cidade e colocá-la numa relação apenas de combate ao desemprego, né? No Brasil, quando ela surgiu, foi um período de muito desemprego, mas ela incorpora outros valores, né? Porque senão nós iríamos ter o cooperativismo tradicional, da OCB e tantas outras, ou essa loucura que tem hoje que eles chamam do empreendedorismo, né? O trabalho precarizado, a economia solidária, ela é economia, agora quando você é uma economia solidária, porque ela está dentro de um conjunto de outros valores, que diz respeito a quando você tem uma empresa, uma cooperativa, um empreendimento, a propriedade é uma propriedade social, não é uma propriedade privada, nem é uma propriedade controlada pelo Estado, propriedade estatal, é propriedade social que é gerida diretamente pelos homens e mulheres que fazem parte daquela experiência, seja um banco popular, seja uma escola popular, seja uma empresa recuperada, seja no campo da agricultura, uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, que essas têm muito mais tradição, porque ontologicamente, assim, elas já são quase que por natureza, com essa questão da propriedade comum da terra, outra relação de gênero, outra relação com a natureza. Então, esses setores ancestrais, os povos ancestrais, eles trazem valores que são de economia não capitalista. É uma das grandes fontes para a gente beber, para tentar sair da crise de civilização que nós vivemos hoje. Então, não é por acaso que o capital, nos últimos anos, tem partido para uma política de genocídio em relação a essas comunidades. Basta ver o que ocorre na Amazônia, o que está ocorrendo na Bolívia, e que são comunidades negros, índios, que estão no que nós chamávamos de terceiro mundo, na América Latina, na África e também na Ásia, né? Enfim. Então, nesse aspecto, a economia solidária ela incorporou esses princípios da autogestão. Mesmo ela tendo uma história que não é a mesma das lutas pela autogestão, mas se você pensar os princípios de você no teu estado, você ter uma sociedade auto-organizada, você ter a propriedade comum da terra, você ter a propriedade coletiva, propriedade cooperativada, propriedade comunal, são várias denominações, nós podemos, eu já incluí em alguns vídeos que eu fiz, por exemplo, você pensar que Zumbi de Palmares. Zumbi de Palmares foi uma experiência no território, lá no Nordeste, onde você tinha esses elementos que a gente chama de prática de autogestão. Não dizer que era uma sociedade autogestionária, porque a questão da autogestão é ligada à utopia, digamos assim, aquele objetivo que você põe no horizonte, mas uma utopia real, uma utopia não abstrata, uma utopia que está com os pés no chão, plantada nas possibilidades que existem dentro do mundo real, que são as experimentações, as experiências que são feitas dentro desse campo. Em momentos, você tem as experiências que elas estão ali a frio, digamos, são experiências que vão sendo desenvolvidas há muitos e muitos anos, e na autogestão, essa tem uma característica, você tem momentos da história em que esse tempo linear das coisas estão acontecendo, esse tempo é jogado para o alto, e aí ocorre aquilo que a gente chama das revoluções, que praticamente toda a estrutura da sociedade, da produção do trabalho,
até a questão cultural, ética e moral, tudo isso entra num processo de efervescência, isso a gente chama de uma revolução, e nós tivemos algumas na história, né? Então, primeiro, um campo assim de autogestão, a economia solidária incorporando princípios da autogestão. Mas isso não quer dizer que toda experiência de economia solidária tenha desenvolvido esses princípios da autogestão num patamar alto, digamos assim. Então, eu gosto de falar que a ideia a economia solidária é desenvolver o máximo de autogestão possível, o máximo de consciência da autogestão possível, porque a consciência real nem sempre ela está nesse nível, e a teoria ela voa, né? O pensamento ele consegue voar, se distancia, nasce da prática, da experiência, mas se distancia e aponta o horizonte. E aí você tem nas nossas experiências de como é que nós podemos ir dando vida, engravidando o processo histórico com esses princípios, a depender de cada país que você está, de cada cultura, de cada região, de cada estado. E aí entra um outro elemento que no Brasil, economia popular e solidária, se for pensar a autogestão, aí no mundo inteiro ela nasce e está ligada a uma necessidade intrínseca da economia popular e solidária, o processo educativo. Eu, Pocinho, falava muito que a economia solidária é um ato pedagógico, porque as pessoas, para desenvolver esse máximo de consciência possível, é preciso haver um processo educativo. Pode se dar de duas formas, uma no próprio processo de trabalho, seja onde for, seja num banco popular, seja na agroecologia, seja numa empresa recuperada, numa escola, e as lutas que são desenvolvidas, a própria experiência, o conhecimento vai nascer dessa prática, dessas experiências. Aí que a gente pensa que seria uma pedagogia da autogestão, e o outro é quando você tem políticas públicas, como eu já dizia, recolher as experiências de educação popular feitas no país e transformá-la numa política de educação para a economia solidária, recursos, as estratégias pedagógicas, metodológicas, os conteúdos, isso que se tentou fazer. Então, a questão da educação popular faz parte. Se você tem uma experiência de economia popular e solidária, onde você não tem instrumentos, e aí é importante, no próprio processo de trabalho, você criar o que a gente chama de experimentação. Você tem alguns instrumentos pedagógicos, metodológicos, você vai fazendo avaliações para ver como que esse processo está criando um máximo de autogestão na economia solidária. Por exemplo, toda experiência dessa, você vai ter o problema de raça, o problema de gênero, a questão da democracia, como que avança a economia popular e solidária no sentido de ter uma democracia com princípios autogestionários. As coisas são discutidas coletivamente, são decididas em assembleia. Quem tem mandato, esse mandato pode ser revogado se o dirigente não está dando, ou a dirigente não está dando conta do seu mandato, uma assembleia tem direito de revogá-lo. Quer dizer, então você combina a democracia direta com a democracia representativa. Que instrumentos de comunicação você tem para que todos os trabalhadores e trabalhadoras de uma experiência de economia solidária estejam no mesmo patamar de informação para poder tomar decisões de forma consciente. Então, só isso aqui que eu falei, quem está dentro das experiências sabe que não é muito fácil a gente desenvolver esses elementos, mas isso tem que ser pensado de uma forma estratégica e sistemática de como é que a gente pode desenvolver essas experimentações. Outro é a sistematização. O Cefes, a gente trabalhava muito isso. Então, é preciso você ter a memória das experiências. A partir dessas memórias, você vai construindo o que seria uma teoria política da economia solidária, da autogestão. Então, nesse sentido, a educação popular, ela faz parte da economia solidária. Então, teria que desenvolver o máximo de educação popular, o que implica você, na economia popular e solidária, a partir dos princípios da autogestão. Alguém aí falou no reencantamento da vida. Esse é um dos pontos centrais. Se você pensar
outra economia é possível. Quando nós estamos falando de outra economia, nós estamos dizendo outra forma de trabalhar e de viver é possível. Não é economia no sentido de produzir apenas mercadoria, mas podia até achar outro nome em vez de outro mundo é possível, esse que também faz parte do nosso imaginário. Ele é muito mais interessante. Entendeu? A economia popular e solidária, a autogestão é um modo de vida, acima de tudo, mais do que um modo de produção, mais do que um modo de produção econômico, digamos assim, é um modo de vida porque implica outra maneira de trabalhar, outro processo de trabalho, onde aí você, no processo de produção, campo, cidade, seja em qual for o campo de trabalho, você ter a propriedade social. Não dá para falar em economia popular e solidária, e muito menos em autogestão, com propriedade privada ou propriedade estatal. As experiências de construção de socialismo na Rússia e outros países, enfim, aqueles que entraram em derrocada, a propriedade não era comum nem social, a propriedade era do Estado. Então, o Estado é que tinha o controle do processo de produção. Então, aí você tem outro elemento que vem do campo da autogestão, que as experiências de luta dos trabalhadores tem sempre uma questão central, é a questão do Estado. A questão do Estado, da sociedade, dos movimentos. E aí, quando você vai discutir o Estado e a sociedade, você está discutindo formas de democracia. A economia solidária, se as suas experiências têm por base outra forma de democracia, que é a democracia direta, participativa, coletiva, as assembleias, revogação de mandatos das pessoas lá dentro, também pensar isso em termos da sociedade, que possivelmente é o grande drama da humanidade. Então, nós estamos vivendo já há muitos anos, desde a grande crise de 2008, no mundo inteiro, uma crise radical e profunda da forma de representação. A forma de democracia que existe hoje no mundo, ela não dá mais conta dos problemas que a humanidade tem. Então, está se tentando ver que outra forma é que se teria. Então, você vai ter, nas experiências de autogestão, essa combinação de elementos da democracia direta com a democracia indireta, as formas de representação, experiências como orçamento participativo, de uma forma mais radical, como foi em Porto Alegre, em Belém, com prefeituras. Então, aí você tem, em termos de política pública, é possível um governo democrático popular começar a criar um fermento para desenvolver a participação da sociedade. Não é só você gerir a questão da produção, uma cooperativa, não, mas é você começar a gerir a própria cidade, a gerir o transporte, o processo educativo, a questão da saúde, etc. Tudo isso se transformar em órgãos públicos, mas sob controle de base da população, através de comitês, através de conselhos, etc, etc. Dessas formas, a história é muito viva, ela vai criando a partir dessas lutas que vão ocorrendo pelo mundo. É só ver recentemente, antes do golpe, o processo da Bolívia, o processo da Venezuela, onde diversas formas de organização foram surgindo. Então, a questão do Estado é algo que na autogestão se coloca assim. Estado e autogestão são contradições antagônicas. Então, é preciso desenvolver um processo com mediações a partir de aqui e agora, de hoje, de como é que as populações, as pessoas vão conseguindo criar instrumentos de gestão pública e de base de toda a vida social, do transporte, da saúde, da educação, da segurança, da questão financeira, porque senão a pandemia mostrou isso para nós. Você precisa de recursos numa situação como essa, as pessoas não vão trabalhar, tem que ficar em casa, mas quem controla os instrumentos financeiros são os bancos, né? Os bancos recebem trilhões e trilhões, né? Você tem algo público como o SUS, que já é uma experiência interessante, mas se nós tivéssemos esse tipo de instrumento de controle social de base, nós estaríamos numa situação bem diferente. Então, esse é um grande desafio de como você criar esses instrumentos, né? E aí o pragmatismo diz que não. Por que o governo Lula não avançou essa perspectiva? Porque nós éramos pragmáticos. Porque eu participei, mas lá dentro já fazia a crítica e já tinha
outra visão. Por que não ter o orçamento participativo em nível nacional? Já pensou? Aqui no Rio Grande, houve na Prefeitura de Porto Alegre, depois se espraiou para todo o estado do Rio Grande. São, digamos assim, instrumentos de participação popular, direta e de base, que a população, então, começa a exercer esse controle. Ela vai aprender a gerir, gerindo, não é fazendo curso de formação, como é que você faz isso, você faz aquilo, né? Enfim, então, esse elemento é um elemento importante de pensar. Nós queremos outro mundo, é possível, nós queremos outro tipo de sociedade. Um elemento aí é que tipo de democracia que nós queremos e como o Estado pode deixar de ser o Estado, passa a ser algo que é um autogoverno da própria população, num Estado verticalizado acima, ou a reforma de representação se dá através de partidos políticos que surgiram num determinado momento da história, antes não tinha. Então, você tem as experiências mais avançadas nessa questão da democracia participativa. Bolívia, Venezuela, Equador, não tinha nenhum partido político à frente. Foi preciso criar, porque os partidos tradicionais já não dão conta, os partidos das elites, e os partidos de esquerda ligados aos movimentos sociais também estavam praticamente obsoletos, né? Então, há toda uma discussão sobre esse aspecto da forma de representação. Ou também não é de pensar como a autogestão em um determinado momento. A economia solidária é muito centrada em cooperativas de produção, né? Empresa recuperada e cooperativa de produção, quando, na verdade, ela diz respeito a um conjunto da sociedade que nós vivemos. Então, ela tem um objetivo, tanto a autogestão como, no caso, a economia solidária, de, digamos assim, penetrando nos interstícios, como dizia o Paul Singer. Como é que hoje você tem as contradições dentro do sistema do capital no conjunto da vida social, e que você vai, digamos assim, penetrando em brechas que vão aparecendo. A autogestão e a economia começa por aí, e fazendo com que isso vá, digamos assim, se ampliando. Vai pegar um outro ponto, é a questão territorial. A economia solidária, a questão da autogestão, mas a economia solidária trouxe um elemento muito importante de pensar a territorialidade. É algo que não estava na questão quando você falava da autogestão, estava muito ligado à questão do processo da produção econômica, né? Da classe operária, dos camponeses, etc. Então, a economia solidária trouxe, com outros movimentos também, todo esse tema da territorialidade, né? E no Brasil nós temos figuras como Milton Santos, que é o primeiro que escreveu algo que a gente pode dizer, olha, algo sobre a economia solidária no Brasil, é um livro dele de 78. Não são as obras do Paul Singer nem de outras pessoas. Quando ele fala dos dois circuitos da economia urbana, um circuito superior, um circuito inferior, onde estariam todas essas experiências, com outro tempo, com outro tipo de resistência, com uma velocidade mais lenta, com outros valores, etc, etc. Ali você tem embriões, né, do que podia se pensar como economia solidária. Outro aspecto que veio muito importante na economia popular e solidária, quando pensa a questão territorial, você vai para a questão do poder local, essa questão das moedas. Você pensar no mundo onde você não tem um Estado, é uma coisa muito difícil. Você pensar um mundo onde você não tem a moeda, é tão difícil quanto. E o que nós passamos a ter, resgatando experiências, de forma consciente ou não, experiências de luta de autogestão pelo mundo afora, um dos pontos mais fortes que surgiu é você eliminar a moeda como um elemento que está ligado à economia do capital, valor de troca, e nós passamos a ter no Brasil, pouco tempo, toda essa criação de moedas sociais, dos bancos populares. Então você tem territórios, não são territórios imensos, mas você tem bairros, etc., onde a moeda funciona, é uma moeda criada pelo povo organizado, digamos assim. Cria um banco, mas não cria só um banco. O Palmas faz isso. O Palmas cria, lá em Fortaleza, cria muitos outros instrumentos
que estão articulados, não é só a moeda. A moeda, do ponto de vista pedagógico, ela é uma revolução, porque leva as pessoas que nasceram dentro do sistema do capital, movido pelo lucro, funcionando em volta do dinheiro, e isso já vem de tradição lá de trás, dos pais, etc., assim que a sociedade vem funcionando, e de repente, dizer, bom, não é mais essa moeda, é uma outra coisa, é uma outra moeda, uma moeda social, e antes dos bancos, e juntos foram criados também aquelas experiências de compra direta, né, onde pequenas pessoas se reuniam num bar, produziam e criam uma moeda, e eles, no fim de semana, tem um nome para isso, eu me esqueço agora, eles vão exatamente fazer as trocas diretas. Porque você compra uma moeda que está entre eles, pode ser o zumbi, etc., etc. E o importante é que cada um que vai comprar o produto do outro, não é tanto o preço, quer saber como foi feito, qual o saber que foi colocado para fazer aquele produto. Então, o artesanato ele tem um significado transformador profundo, porque é outra maneira de trabalhar. E muitas vezes as pessoas olham, não, mas esse pessoal, essas feiras, o pessoal que produz um pouco de alimentação, roupa, alimentos, não sei o que, não, ali tem, não é aquela força como se fosse uma grande empresa gerida pelos trabalhadores, um grande território, uma rede imensa de cooperativas, mas tem a questão do valor cultural. Você pega a rede chique-chique, ou a rede feminista, principalmente aquelas onde estão as mulheres, e eu acho que é a maioria na economia solidária, aí você tem um outro ponto que é fundamental para a economia popular e solidária, que resgata as lutas de autogestão e a vida das comunidades ancestrais, índios, negros, as experiências das mulheres antes do patriarcado e da indústria, que implica uma transformação cultural do cotidiano. Você esperar uma revolução, bom, agora vai surgir o homem novo. Não, é no cotidiano como se dá essa transformação, que faz parte disso que se chama o bem-viver. O bem-viver não é o bem-estar. Você ter produtos de alimentação, não. O bem-viver implica a relação diferente entre as pessoas e implica também das pessoas com a natureza, como você tem nas diversas culturas indígenas, nas culturas afros e na sensibilidade das crianças, das mulheres e dos loucos. Esses são os camponeses são os mais subversivos, porque trazem em si esses valores que são antagônicos à chamada economia mercantil. Então, o bem-viver significa essa complexidade também, né? Então, dá para perceber, quando eu estou falando, que a economia popular e solidária e a autogestão, ela tem também uma filosofia. Né? Tem uma filosofia. O que eu quero dizer é que é tudo com complexidade. Né? Não tem nada simples. A complexidade é um valor importantíssimo para nós, porque mostra que nós temos que construir instrumentos pedagógicos, políticos, econômicos, que dê conta dessa complexidade. Se você tem uma experiência de economia solidária, uma cooperativa está ali isolada, etc., ela está falhando num ponto fundamental, porque ela não consegue sobreviver sozinha, a não ser dentro dos valores da sociedade, que ela está o capitalismo. Agora, como é que você pode estar dentro dessas brechas fraturando o sistema do capital no seu conjunto? Você tem, enfim, que desenvolver outros valores. Tem um peruano chamado Mariátegui, nos anos 20, 30, claro, do século passado, ele chamava isso do reencantamento do mundo, porque ele vivia com os índios, era um teórico socialista, marxista, mas que tinha uma proximidade com as lutas indígenas do Peru. Então, é de lá que vai recolhendo. E aí eu encerro essa parte porque traz um elemento fundamental, é o espiritual na autogestão, é o espiritual na economia solidária, onde entra essa questão cultural, a cultura vivida, né? A cultura como aquilo que é do cotidiano, que as pessoas transformam o mundo, se transforma as relações, vão criando uma nova subjetividade
e, sobretudo hoje, um mundo que a pandemia revelou nesse campo, a maneira do individualismo, a falta de solidariedade, e tantas coisas que nós estamos vivendo, que é uma verdadeira barbárie. Então, aí você tem economia solidária, quando se baseia nos princípios de autogestão, ela vai tomando essa dimensão que não é só da economia que é possível, mas que outro mundo é possível. E aí você tem uma outra visão do tempo, porque alguns acham que você começa e o tempo é uma coisa linear, é o progresso, é uma evolução, nós estamos sempre melhorando e a história não é assim em nenhum aspecto. A história é de uma complexidade imensa, onde ela se desenvolve a partir de ondas, como o mar. Tem hora que nós tivemos uma onda de avanço, de crescimento da economia solidária, que foi até 2016, 2017. Houve mudanças aí na economia, mas sobretudo na questão da política, na questão do Estado, o golpe que tirou a Dilma e pior agora com o governo Bolsonaro, quando você tem um recuo. Né? Tem um recuo, você vai para a resistência, mas levando em conta, eu sempre insisto nisso, de que nós tivemos um acúmulo muito importante em diversos campos da economia popular e solidária, coisa que antes nós não tínhamos. Nós não tínhamos um movimento social, nós não tínhamos produção teórica sobre a economia solidária, nós não tínhamos grupos de esquerda e até partidos que pegam a questão da economia popular e solidária. Então você tem um balanço a ser feito e a ser feito, por fim, dentro das necessidades atuais. Então você tem tanto que está discutindo esses temas que são mais abstratos, filosóficos, mas eles alimentam a nossa experiência, a esperança do dia a dia, mas partir, como dizia o Paulo Freire, das necessidades concretas hoje no campo da economia solidária. Então, tem uma necessidade, ela é concreta, de você pensar essas coisas que eu estou falando, mas tem uma outra que nas vilas, nas favelas, no campo, etc., no mundo do trabalho, a situação que estão as pessoas e o que está sendo discutido. Vamos fazer uma reconversão, nós precisamos produzir respiradores, nós precisamos produzir máquinas, o MST, a agroecologia, a agricultura familiar, é um espetáculo assim, de humanidade produzindo e fazendo a distribuição gratuita, né? Nos bairros, nas cidades de alimentos. Então, hoje você tem coisas como morte, né? A fome, a comida, quer dizer, os temas eles foram lá bem para o terreno, digamos assim, para o piso, né? Para a gente voltar no piso e você ir fazendo as diversas mediações, sabendo de que disso depende você futuramente ter um novo ciclo. Então, eu acabo aqui é só a gente dizer, bom, vamos dizer que daqui a, não em 2022, mas 2026, você tem outra vez um governo democrático popular. Então, nós, no campo da economia solidária, principalmente os jovens, como assimilar essa experiência, ter a memória dessa história toda, o que é que nós vamos propor? Nós temos muitas lições, né? O que é que nós vamos propor no governo? Vamos pedir que tenha uma nova Secretaria Nacional de Economia Solidária, ou como a gente queria antes, nós criamos um ministério, ou vamos olhar para outras experiências e ver como é que você repensa esse conjunto, qual seria uma estrutura nossa de política pública e principalmente o movimento. Né? O movimento ele continua com ou sem política pública. E quando tiver política pública, não cometer o erro que foi cometido de criar uma dependência muito grande dos recursos da política pública, seja na questão da logística, seja na questão da comercialização, da produção e na questão também do processo educativo. Então, no momento, nós estamos numa situação que é bem negativa para nós, mas as coisas estão acontecendo e as experiências que têm mais tempo de duração, isso é importante. Eu acabo. A economia solidária, experiência que surge, seja em qual for o campo.
quanto mais tempo ela tem de existência, e principalmente lá para trás, o passado é fundamental, mais condições ela tem de se desenvolver. E nós tivemos experiências com o quadro econômico e social que nós temos hoje, onde possivelmente mais de 20% de empresas recuperadas, cooperativas, praticamente deixaram de existir. Como micro e pequena empresa, que nem é sempre a economia solidária, quase sempre não é economia solidária. O exemplo de Palmas é exatamente isso. Palmas tem 40 anos, né? 40 anos, então tem uma certa autossustentabilidade, inclusive financeira, e começou, além da longa experiência histórica, é você se expandir. Você criar uma outra hegemonia, o que significa na economia, na questão da democracia, na questão da moeda, etc., etc., você não ficar fechado na sua experiência. Que a propriedade social, é o último ponto que eu toco, a propriedade comum significa que a propriedade é da sociedade, a propriedade é da comunidade. A autogestão, ela tem que ser territorial, comunal, a economia solidária deveria caminhar nesse sentido, desenvolver o máximo de autogestão em cada experiência, se articular cada vez mais. E o que é a propriedade social? Para dar um exemplo muito simples, mas que é muito difícil de ser entendido na experiência concreta. Se você tem uma empresa, vou dar uma metalúrgica que entrou em falência e ela passa a ser controlada por 200 trabalhadores. Agora é uma economia, uma cooperativa no campo da economia popular e solidária, e vamos tentar desenvolver os princípios da autogestão. Essa empresa, ela não pertence aos 200 trabalhadores. Eles vão lá dentro discutir como gerir a questão da comercialização, a logística, como produzir, finanças, legislação, que é outro ponto importante, mas aquela empresa é social, ela pertence à sociedade. Então, em princípio, no território onde eles estão, se eles estão num bairro popular, a gestão daquela empresa metalúrgica recuperada de 200 estados deveria incluir as pessoas que moram naquela comunidade. Tem uma organização de mulheres, tem uma organização de jovens, tem uma organização de negros, etc. Eles deveriam participar dos coletivos que lá dentro estão decidindo, porque está produzindo que, na ideia do BMV, o que é que produz em termos de algo que é bom para o bairro? Está poluindo o bairro, etc, etc, etc. Então, a propriedade social, a propriedade comum, a propriedade do trabalho associado é algo que pertence à sociedade, à comunidade, à associação. Isso o processo vai avançando, até você pensar do local, estadual, nacional, e você pensar até o nível mundial, porque também esse é outro ponto. Nós não vamos sair dessas crises a longo prazo, nós vamos ter que desenvolver outra perspectiva, retomar essa perspectiva das articulações continentais, internacionais, um novo internacionalismo, como se diz. É pensar qual seria uma nova versão do Fórum Social Mundial, porque vai surgir porque os problemas, e a pandemia mostrou isso, porque ela é pandemia devido, sobretudo, à globalização do capital, papel determinante nisso, os problemas são problemas de toda a humanidade. Então, essa é a complexidade que nós temos da economia solidária, quando se baseia na autogestão, e, ao mesmo tempo, você tem que resolver os problemas do dia a dia. Né?